Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre os dias de Noé. Eu convido você para essa reflexão. Mateus 24, versículo 36, 37 e 38 diz assim: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui Jesus está dizendo que os últimos dias são como os dias de Noé. Isso me fez pensar que se os últimos dias são como os dias de Noé, que nesses tempos e nesses dias será importante ter homens e mulheres como Noé. Esses versículos que eu li me convidam a olhar para a história e tentar perceber quem era Noé. Porque se os últimos dias, Jesus está dizendo que são como os dias de Noé, eu acredito que nós, como igreja, vamos precisar nos comportar e viver e ter um estilo de vida também como o de Noé. Por isso, vamos voltar lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, quando começa a falar especificamente sobre Noé. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Veja bem, Jesus disse que os últimos dias serão como os dias de Noé. Eu acredito que Jesus nos faz um convite para refletirmos também em quem era Noé. Este homem que foi chamado para construir uma arca, porque Deus derramaria de seu juízo sobre a terra. Então, quando nós voltamos na Bíblia para identificar quem era Noé, nós percebemos três características a respeito de Noé. Antes da Bíblia falar sobre o que Noé vai construir, sobre Deus chamando Noé para construir uma arca, a Bíblia vai ressaltar três características importantes de Noé. Então, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro e Noé era um homem que andava com Deus. Mais tarde, Noé vai receber a missão de construir a arca e ele vai construir a arca, mas é importante que ressaltar, antes daquilo que Noé vai construir, o porquê que ele está sendo chamado. Ele está sendo chamado porque ele é um homem justo, porque ele é um homem íntegro e porque ele andava com Deus. Nesses dias e nesses tempos em que nós estamos querendo a todo instante mostrar o que fazemos, o que construímos, o que temos, o que conquistamos, às vezes nós estamos esquecendo de trabalhar quem nós somos. Quem Noé era foi realçado pela palavra de Deus antes do que ele fez. O que Noé era apareceu antes do que aquilo que ele vai construir, do que a arca que ele vai construir. E eu penso que essa é uma reflexão importante nesses dias. Quem nós somos precisa vir antes, precisa ter mais importância, mais valor do que aquilo que nós vamos construir, do que a arca
que queremos construir. Os últimos dias, Jesus disse, serão como os dias de Noé. Então eu creio que esses dias precisam de homens como Noé, pessoas como Noé. E quem era Noé? Segundo a Bíblia, Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. E eu pergunto hoje para você que está assistindo esse vídeo, qual o seu senso de justiça? Qual a sua prática de justiça? Como anda as suas ações de justiça? Qual a sua reação diante das injustiças? Qual o seu comportamento diante de tanta injustiça que nós temos visto nesses dias? Qual a sua reação? Noé era um homem justo. E um homem justo era um homem que praticava justiça. Noé era um homem íntegro, ou seja, ele era inteiro. E a Bíblia ressalta que ele era um homem íntegro diante do seu tempo, diante da sua geração, diante do ambiente que ele estava. Ou seja, ele era inteiro diante de uma geração fragmentada. Porque íntegro está relacionado a sermos inteiros. E hoje nós estamos vendo isso. Uma geração totalmente fragmentada, fragilizada, em que as pessoas elas não mostram quem elas são por completo, elas não mostram quem elas são por inteiro, mas elas mostram apenas uma parte de quem elas são. E as redes sociais estão aí colaborando com isso, porque as pessoas vão nas redes sociais e mostram um pedaço de quem elas são, um fragmento de quem elas são, elas não se mostram por inteiro quem elas são de verdade. Mas os últimos dias são dias como o de Noé. Então, eu creio que nos últimos dias teremos homens e mulheres como Noé, justos, íntegros. E a terceira característica que a Bíblia vai falar sobre Noé é que ele andava com Deus. E isso é tão especial, isso é tão diferente. Porque uma coisa é eu ir até Deus quando eu preciso. Uma coisa é eu ir até Deus quando eu tenho uma necessidade. Uma coisa é eu ir até Deus quando as coisas estão ruins na minha vida e quando eu preciso de um socorro. Uma coisa é eu ir até Deus quando a necessidade bate na minha porta. E outra coisa é andar com Deus, caminhar com Deus. Porque andar com Deus mostra uma vida de comunhão com Deus, de amizade, de relacionamento, porque você não caminha com alguém da qual você não desfruta de relacionamento, de comunhão. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Isso fala de um relacionamento, isso aponta para um relacionamento entre Noé e Deus, entre Deus e Noé. E se Jesus está dizendo que os últimos dias são como os dias de Noé, eu começo a entender que olhando para Noé e querendo ser uma resposta de Deus para esse tempo, de que nós precisamos andar com Deus, de que nós precisamos caminhar com Deus, viver uma vida de relacionamento com Deus. Que você possa compreender isso. Que nesses dias Deus está interessado, antes daquilo que nós vamos construir, em quem nós somos. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. E que nós possamos ser assim também. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus. Um grande abraço.